Olá, aqui é a Tayane Fidelis. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa Masterclass. Hoje você vai entender quais são os pilares para você criar um negócio digital humanizado, conectado com a sua essência, com a sua verdade, com aquilo que você acredita e que seja um negócio próspero, que você efetivamente consiga colher frutos. Sim, eu imagino que você está percebendo alguma coisa diferenciada aqui na minha comunicação, porque eu sei que a maioria das pessoas que começam a te fazer uma oferta aqui no digital prometem para você que você vai faturar muito, que você vai lucrar muito e que você vai ter acesso a não sei quantos dígitos, que você vai faturar 10, 20, 30 mil, 1 milhão de reais de forma fácil, simples e descomplicada. Mas se você está esperando essa promessa, essa Masterclass não é para você. Eu quero mostrar para você um caminho que é um caminho sustentável, aonde sim você vai conseguir faturar vários dígitos, contudo pautado numa essência, numa verdade e numa visão sistêmica, numa visão integrativa, aonde tudo tem o seu lugar. Aonde a conduta humanizada tem o seu lugar, aonde a atenção ao cliente tem o seu lugar, aonde o respeito ao cliente com a produção de um produto de excelência tem o seu lugar, aonde todos os elementos que compõem um negócio que é lucrativo e próspero têm um lugar. Se você quer se conectar com essa visão e com esse posicionamento diferenciado, então eu convido você a continuar comigo a partir de agora. E nesse momento eu quero entender de você o que tem dificultado você efetivamente de criar o seu negócio digital humanizado com o seu propósito. Será que é a falta de clareza? Eu acredito que a falta de clareza é uma das coisas que travam muitas pessoas de avançarem aqui no digital. Isso eu digo pela minha própria experiência, quando eu comecei aqui no mundo online em 2016, e também pela experiência dos meus próprios mentorados. Quando a gente não sabe o caminho a trilhar, ou quando a gente não sabe efetivamente aonde chegar, fica muito mais difícil a gente conseguir avançar com o nosso trabalho, com os nossos projetos. Até mesmo porque muitos de nós, profissionais que já têm muito tempo de experiência no mercado, que já temos bastante expertise e que já vivenciamos vários problemas nas nossas vidas e também superações, temos aí um conjunto de conhecimentos multifacetados e que muitas vezes queremos falar de muitas coisas ao mesmo tempo e ficamos sem saber qual foco dar na nossa comunicação. Essa falta de foco, essa falta de capacidade, às vezes, de fazer a conexão assertiva dos pontos, fazem com que a gente tenha essa falta de clareza e que a gente se paralise. Será que esse é o seu caso? Um outro ponto que dificulta muitas vezes as pessoas avançarem aqui, talvez seja o seu caso, é também, mesmo sendo uma pessoa diplomada, sendo uma pessoa formada, com muito conhecimento e com background, com uma carreira incrível, muitas vezes não se acha bom o suficiente. E não ser bom o suficiente não significa que realmente você não seja, mas você avalia o seu sucesso pela sua conta bancária. Muitas vezes você não atingiu ainda o resultado financeiro, a condição financeira que você gostaria de ter atingido e a partir daí você não se acha bom o suficiente porque você não tem uma conta bancária associada com aquilo que você efetivamente gostaria de ter. Então, você associa sucesso à conta bancária. Só que o sucesso é tudo aquilo que você construiu, é tudo aquilo que você aprendeu, é tudo aquilo que você vem lapidando, que você vem melhorando, que você vem superando. Então, isso sim é sucesso. É todo o aprendizado e toda a evolução humana que você vem tendo na jornada. Talvez se você começar a fazer essa dissociação de sucesso com conta bancária, você vai começar a perceber o quão bom você é e quanto você tem para transmitir para as pessoas. Faz sentido para você? E muitas vezes, achar que não é bom o suficiente e fazer essa conexão com essa conta bancária que não esteja tão gorda como você gostaria que estivesse, vai muito do processo da comparação com outras pessoas. Então você compara uma pessoa que às vezes tem menos tempo de jornada do que você tem, uma pessoa que tem talvez até menos seguidores do que você tenha, ou que tem menos experiência que você tem na sua jornada, na sua área profissional, que estão tendo sucesso. E acaba que você começa também a olhar para a sua história com certo desdenho, sem dar o valor devido que você deve dar para a sua história, para a sua jornada e para os seus aprendizados. E aí isso acaba minimizando o valor de tudo aquilo que você tem para transmitir para as pessoas e vai minando também a sua energia. O outro ponto que muitas vezes mina a energia e inibe as pessoas de avançarem com seu negócio digital aqui na internet é achar que ninguém vai comprar de você. É ter dúvidas se as pessoas vão comprar de você,
se essa ideia que você tem em mente agora é uma ideia que realmente vai gerar valor na vida das pessoas, que vai ter o reconhecimento das pessoas, que vai ter a adesão das pessoas, que as pessoas realmente vão querer se conectar com aquilo que você tem para dizer. E essa dúvida, muitas vezes, ela é gerada porque talvez você esteja no processo de transição de carreira. Às vezes você não quer mais falar sobre aquilo que você falou a vida inteira, sobre aquilo que você trabalhou a vida inteira e que você aprendeu a vida inteira. Talvez você queira agora dar um outro passo, porque você está conectado com uma outra coisa, com outro movimento, com outro conhecimento nesse ponto dessa jornada da sua vida. Ou talvez você queira compartilhar algo que você vivenciou e que você conseguiu fazer uma transmutação tão grande que vale a pena compartilhar com as pessoas, como a superação de uma doença, ou como a criação de um negócio, ou como a superação de um momento difícil na sua vida. São N coisas que acontecem, que eu acompanho aqui no meu dia a dia, que muitas vezes não se conectam mais com aquela carreira e com tudo que você aprendeu a vida inteira. E as pessoas, para fazerem esse processo de transição, muitas vezes se sentem muito inseguras e ficam se questionando se as pessoas vão querer dar atenção para aquilo que elas têm para falar. Por exemplo, eu tenho uma mentorada que passou por um processo de divórcio que foi muito doloroso e ela queria ensinar outras mulheres a como superar a dor da separação. Só que ela trabalhou com uma coisa totalmente diferente a vida toda. Ela era dona de uma revista renomada, uma revista famosa, mas ela, em algum momento, teve esse aprendizado que foi grande na vida dela e que levou anos para ela superar. E após essa superação, o que fez mais sentido para ela compartilhar de conhecimento era a dor da separação e como superar essa dor. Então, muitas vezes você acha que ninguém vai comprar aquilo que você tem para vender, aquele projeto que você tem em mente, porque você está ainda com uma visão um pouco limitada. Mas sempre tem um público para conectar com aquilo que você tem a oferecer, que esteja conectado com seu propósito e com a sua verdade. Pode acreditar. O outro ponto que pode estar dificultando você de avançar com o seu negócio digital é aquela questão de ter muitas ideias e não conseguir dar vida a essas ideias, organizar essas ideias. Afinal, como tirar tantas ideias da minha mente e transformar isso em um negócio? Talvez você não vai conseguir transformar todas essas ideias e todo esse conhecimento num único produto. E é essa força-tarefa que eu vejo muitas pessoas fazendo. Talvez você vai precisar de criar uma esteira de produtos que se conectem entre si. Então esse pode ser um ponto que pode estar te travando, mas é um ponto que demanda também mais assertividade para você superar essa etapa com maestria. Uma outra questão que trava muitas pessoas de virem para o digital é exatamente essa: o medo de aparecer, o medo de ser julgado, que está muito conectado também com aquela questão de não se achar bom o suficiente. Mas esse medo aqui é um medo que realmente paralisa, porque as pessoas precisam. Porque quando a gente vem aqui trabalhar no mundo digital, nós precisamos de encarar a nossa luz e a nossa sombra. Aqui nós precisamos estar dispostos a trabalhar a nossa vulnerabilidade de uma forma mais profunda. O que eu posso dizer para você, dos meus aprendizados aqui no mundo digital e dos aprendizados dos meus mentorados que eu acompanho no dia a dia, é que trabalhar online é um processo maravilhoso de autoconhecimento e cura. É incrível. Talvez você nunca tenha ouvido alguém falar assim, mas eu posso dizer para você que é, porque você tem que enfrentar você aqui de frente de uma câmera, você tem que enfrentar aquilo que você está vendo que você não gosta, talvez a imagem que você julga que você não acha tão bonita, que você não acha tão perfeita, aquela voz que você não acha tão legal, enfim, tudo aquilo que você nega em você, que você às vezes não gosta em você, fica mais evidente quando você começa a aparecer aqui para a câmera e que você começa a produzir seus conteúdos, e a sua autocrítica é que muitas vezes atrapalha esse seu avanço. Se a gente pega esse processo e entende esse processo como um processo de evolução humana, um processo poderoso e rico de autoconhecimento, e se coloca disponível para avançar e crescer com esse processo, a gente vai avançando gradativamente. E o mais importante é a gente respeitar a nossa jornada, entender que a gente não precisa fazer perfeito da primeira vez, que não precisa fazer perfeito talvez no primeiro ano, que a gente não precisa ser perfeito da noite para o dia, que a gente pode evoluir na jornada e ir fazendo de acordo com aquilo que a gente der conta e
estar sempre em movimento, sempre dando mais um passo, sempre avançando. E aí a gente vai crescendo gradativamente, ou seja, aquela promessa de você ficar rico do dia para a noite, de você avançar, de você escalar, tudo isso vai demandar um esforço pessoal, um esforço emocional, um equilíbrio emocional muito grande também. Então a mágica, ela não acontece de forma tão simples, mas ela pode acontecer de uma forma mais leve à medida que você tem esse conhecimento e à medida que você tem esse processo de autorrespeito, de alto amor e principalmente à medida que você tem apoio de pessoas sérias que vão te conduzir nessa jornada, vão te ajudar a se encorajar e a dar esse próximo passo de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, conectada com a sua essência, com a sua verdade. Então, ter medo de ser julgado é um medo válido, mas é possível trabalhar, enfrentar e superar, como os vários dos meus mentorados, e assim como eu mesma já superei. É totalmente possível. E um outro ponto que talvez impeça você de avançar com esse negócio digital é não se achar merecedor, não se achar merecedora. Sim, isso acontece, eu vejo muito por aqui, já me senti nessa condição, acompanho mentorados que se auto-sabotam também por estar nessa condição, mas de uma forma inconsciente. E eu, como uma consteladora que sou também na área de negócios, dentro das minhas mentorias, eu faço a constelação dos meus mentorados para ver o que está sabotando o avanço deles no processo e identificamos que muitas vezes é a falta de merecimento. E essa falta de merecimento, muitas vezes, ela está relacionada com coisas da sua infância, com seu processo de criação, com situações do seu clã familiar, pessoas que não conseguiram ter resultado, ter êxito. E como que você vai lidar com o sucesso? Digamos que você começa a se movimentar e o seu negócio começa a dar certo. Digamos que você começa a se comunicar na internet e as pessoas se conectam com aquilo que você fale e que você propõe, que você oferece, que você ensina. E as pessoas começam a seguir, o seu número de seguidores começa a aumentar, as pessoas querem cada vez mais estar próximos de você, querem comprar de você e você começa a ter sucesso com esse negócio. Esse negócio começa a evoluir, começa a prosperar, o seu nível de responsabilidade começa a aumentar também a cada dia. E agora, como que você lida com isso? Como que você lida com esse merecimento e não só com esse merecimento, mas também com essa responsabilidade? Tudo tem o seu preço. Quando a gente vê as pessoas tendo resultado, tendo sucesso, as pessoas estão sim pagando um preço por aquilo. Nada cai do céu. Então, muitas vezes você não está evoluindo com seu negócio digital porque você não se acha merecedor, não se acha merecedora o suficiente. Mas você pode ser, e isso tudo vai ser uma decisão. Vai ter que depender do seu primeiro passo, que é esse processo de autoconhecimento, de olhar para dentro de si, de mergulhar nas suas cavernas internas e começar a desbravar o que está por trás, além daquilo que a gente acha que é, daquilo que é invisível, né? Na verdade, a gente tem que buscar aquilo que é invisível. E agora eu te pergunto, você está disposto, está disposta a fazer essa autoinvestigação aí além daquilo que você está vendo? Por isso eu te pergunto agora, o que te limita neste momento? O que limita você de avançar a partir de agora? E eu quero te dizer que todos esses sintomas que você sente, todas essas emoções, todas essas dúvidas, elas são normais. Não são dúvidas que são simplesmente suas. Muitos dos meus mentorados e eu mesma, como eu já falei, passamos por esse processo, passamos por essa caverna oculta, por essas dificuldades, e estamos aí no processo, inclusive, de enfrentamento, porque é um processo de evolução constante, é um processo de evolução diária, e aí a gente tem que estar disponível para isso. Então você pode ver que você não está só nessa jornada. Antes de conhecer a Thay, eu tinha uma confusão nas minhas ideias, tava com dificuldade para realmente organizar os meus pensamentos, fazer com que as minhas ideias fluíssem. Investi muito em mentoria. Fiz uma mentoria de R$10 mil e não executei nada, pelo simples fato que eu continuava com uma confusão na minha própria cabeça. E depois de conhecer a Thay, tudo se clareou. Eu dizia ser algo que eu nem sequer sentia. Eu dizia ser mentora. E durante os processos com as minhas clientes, eu perdi a credibilidade em mim mesma. Eu poderia
poderia passar para você horas de vídeo só de mentoradas falando como que elas se sentiam antes de começar a mentoria. Como que elas se sentiam perdidas, como elas se sentiam confusas, como que muitas vezes a síndrome do impostor e da impostora estava ali operando o tempo todo, por não se achar bom o suficiente, ou por não ter um processo estruturado que efetivamente comunicasse com a sua audiência, por ter uma entrega rasa. Então tudo isso também gera essa síndrome do impostor, da impostora, que gera essa insegurança. Se eu vou transmitir um conhecimento e eu sinto que eu não estou pronta ou pronta o suficiente, ou que eu não lapidei essa estrutura para entregar o meu melhor, certamente, mesmo eu sendo muito boa, eu vou sentir que eu falhei, e a síndrome do impostor e da impostora vai vir à tona com certeza. No meu caso, quando eu comecei, eu também passei por essa dor de me sentir perdida, de não conseguir conectar os pontos, porque tem muitos anos que eu tenho uma empresa de consultoria e treinamentos e trabalhei durante muitos anos para o Sebrae como consultora, ajudando centenas e milhares de empreendedores. Diante dessa expertise, que é tão ampla, né? Porque quando a gente trabalha com empreendedorismo, a gente trabalha com várias áreas do conhecimento, eu me sentia perdida para conectar os pontos e para fazer uma comunicação mais assertiva. Porque aqui no mundo digital a gente precisa sim de trabalhar com posicionamento mais claro, mais assertivo, com foco mais específico. Então quando eu comecei, eu não tinha clareza de posicionamento, eu não tinha facilidade com vídeos, eu não tinha os equipamentos mais adequados para fazer o que tinha que ser feito, eu não sabia editar vídeos, não sabia utilizar as ferramentas, enfim, foi bem desafiante também todo o processo, toda a jornada. Mas eu fui vivenciando isso gradativamente e não desisti. O que me faz hoje ser referência junto com aquelas pessoas que me conhecem e que já usufruíram do meu processo e sabem que aqui tem uma transformação que é muito além, uma transformação bem mais profunda, porque é uma transformação que vem de uma evolução gradativa e constante. A boa notícia que eu quero te dar agora é que é totalmente possível você iniciar um negócio do zero ou até você se reposicionar no digital e ter resultados como você nunca imaginou. É totalmente possível, inclusive se você tem uma rotina atribulada de trabalho, digamos assim. Às vezes você está no CLT, você tem um trabalho fixo, como a minha mentorada Josi, que trabalha o dia inteiro, no período integral numa escola, tem família, tem filhos, tem uma rotina bem atribulada, mas mesmo assim algo aqueceu o coração dela para ela vir para o mundo digital, porque não era simplesmente uma questão também de ganhar dinheiro, era questão de um propósito que ela tinha, que aquecia o coração dela e que a incomodava e ela precisava de fazer algum movimento com relação a isso. Então, durante anos, ela trabalhou a superação de uma dor, de uma perda gestacional. E é a partir dessa dor e dessa superação que ela resolveu criar uma mentoria para mães que também tiveram perda gestacional, fazendo uma mentoria de acolhimento materno. Então a Josi não tinha um Instagram, não tinha posicionamento, não tinha nada, não tinha método, não tinha conhecimento de nada do digital. Ela começou do absolutamente zero. E olha, ela terminou a mentoria durante o processo já tendo resultados, vendendo 7 mentorias para mães de anjos, que são essas mães que tiveram essa perda gestacional. Tanto a Deus, porque não só pela mentoria que me ajudou demais e tá aí o resultado que eu não imaginava, porque todos aqui sabem que eu trabalho o dia todo em uma escola, então assim é puxado para mim, e aí eu chegar à noite, é o tempo que eu tenho para acompanhar, para realizar as atividades, e com isso a palavra que eu vejo que para mim foi no momento que eu estou realizando essa mentoria é positividade. Eu nunca, Thay, estive assim em um curso tão positivo. Eu aprendi muito. Então a mentoria para mim veio também para uma autoajuda para mim. Mas eu fico tão feliz quando eu vejo o resultado que vem você na minha mente na hora. Para meu Deus, que tudo é mágico. Você segue o passo a passo. Porque nessa que fechou, a gente já teve o primeiro momento de mentoria, né? Foi no sábado. E eu já postei a aula lá, mas ficou tão lindo. Aqui a gente pode ver que a pessoa com direcionamento, com apoio e com a metodologia certa, independentemente dela ter posicionamento ou não,
ela vai conseguir chegar no resultado. E a gente só consegue ter essa convicção de falar isso quando a gente já desenvolveu uma metodologia muito assertiva e essa metodologia já foi testada e retestada N vezes, como é o método que eu desenvolvi, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Então a Josi, ela pôde ver que algo que parecia tão distante, tão longe da realidade dela, se tornou algo palpável e possível, né? E com isso ela ganhou esse empoderamento, essa positividade e colocou o propósito dela à disposição do mundo. Com isso, ela começou a se movimentar e começou a ganhar por isso também. Ou seja, além de fazer aquilo que estava aquecendo o coração dela, que ela ama, ela também começou a ganhar dinheiro com isso e ter um negócio próspero e sustentável. Então eu imagino que talvez você já tenha feito algum movimento para criar o seu produto digital, para estruturar a sua mentoria, mas provavelmente já deve ter pensado em desistir pelas dúvidas, por já ter passado por mentorias que não atenderam a sua expectativa, onde muitas vezes o mentor nunca parou para te ouvir, para te dar uma atenção genuína, para olhar uma atividade que você fez, para te dar um feedback mais profundo, mais humanizado. Então, eu sei que como isso fica mais complicado e mais difícil, porque eu sei que a maioria dos players no mundo digital não estão dispostos a dar atenção. A maioria está muito mais preocupada com a escala, com a escalabilidade e se tornarem mentores estrelas. E aqui o processo é diferente. Aqui eu tenho um trabalho que é humanizado, que é um trabalho onde eu estou muito próximo dos meus mentorados e que não é a minha equipe que acompanha. Sou eu que acompanho de perto e pego na mão do meu mentorado para que ele efetivamente saia daqui com resultados. Isso me demanda dedicação, mas eu saio daqui com a sensação de dever cumprido, porque eu sei que cada pessoa transformada é uma pessoa que vai estar multiplicando o seu conhecimento e vai estar ajudando outras pessoas com o seu propósito. Então não adianta a gente ter milhares de pessoas que saem rasas, que saem sem transformação. Às vezes a quantidade não é a grande solução. Quem sabe agora a gente começar a mudar a nossa visão de quantidade para qualidade. É uma boa reflexão que eu deixo aqui para você. Eu sei que muitos profissionais como você já investiram em mentorias de players famosos no mercado e que muitas vezes não tiveram o resultado desejado e não conseguiram ter, não que o processo não fosse bom ou que a entrega não fosse efetivamente boa, mas é que naquele momento e para aquele estágio que você estava, você precisava de algo mais profundo e de um acompanhamento mais perto ou de um processo mais didático, mais empático, que efetivamente falasse a sua linguagem. E isso precisa de ser muito importante. A gente precisa de mapear a necessidade do nosso cliente para a gente conseguir fazer esse processo mais empático. E isso faz toda a diferença nos resultados. E eu conheci o trabalho da Thay depois de já ter feito assim cursos de grandes players do mercado, como o Érico Rocha, como o Natanael Oliveira. E eles sempre vendiam aquela ideia de que ainda que você estivesse começando do zero, seria possível. São cursos interessantes? São, mas para quem está começando do zero como eu e com meu expertise, foram cursos bem desafiadores, bem difíceis para mim. E eu me surpreendi assim grandemente com o trabalho da Thay, porque ela fez de uma forma tão organizada, ela pensou nos mínimos detalhes em todo o processo para se montar a mentoria, desde pensar em como que você vai contar a tua história até o momento de montar a mentoria, como que você vai se programar, como que você vai colocar isso no Instagram, como é que você vai divulgar isso. Então o processo da Thay, para quem estava começando do zero como eu, queria começar uma mentoria, eu achei assim que foi fenomenal. Eu sou profundamente grata de ter encontrado do trabalho dela. Então talvez o que esteja faltando para você seja um acompanhamento genuíno, alguém que te dê as mãos nessa jornada, nessa caminhada, te mostre o caminho e caminhe junto com você. Isso faz toda a diferença para que você consiga ter resultados e ter sucesso aqui com o seu negócio digital. Talvez você precise de um processo que respeite a sua essência, com um ambiente seguro, onde você tenha liberdade de falar, de compartilhar
e de fazer acontecer, de fazer a diferença. Assim como a minha mentorada Eliana fez, que conseguiu emagrecer muito aqui fazendo o processo da mentoria, porque ela se sentiu tão acolhida, ela se sentiu tão confortável no processo, ela focou tanto no processo, principalmente também com o apoio do grupo. Ou seja, uma mentoria em grupo, muitas vezes as pessoas estão desconectadas, não se entrosam, não se conectam. E aqui o processo que eu promovo, ele tem uma riqueza muito grande, porque todos os mentorados se integram, se conectam, se conhecem e cria uma egrégora de cocriação muito rica, onde todos se apoiam e todos caminham juntos no processo, deixando o processo ainda mais rico e ainda mais interessante. Eu emagreci 9 quilos depois que eu comecei a fazer a sua mentoria. 9 quilos, sem fazer exercício. E quando eu comecei a fazer a mentoria, parece que a minha mente... Entendeu? Então eu fiquei bem, tanto mentalmente mesmo, trabalhando muito. Eu fiquei bem mentalmente, fiquei bem comigo mesma. Eu tive certeza de que eu poderia conseguir me resgatar. E eu resgatei a minha essência, que eu tô aqui hoje. Eu sei que um processo humanizado e que tem um acompanhamento diferenciado e que tem esse olhar verdadeiro para o mentorado, aonde a pessoa disponibiliza tempo de verdade para você, eu sei que isso daqui é raro no digital. Eu sei que a maioria das pessoas, muitas vezes, tem promessas sedutoras que cobram um absurdo, inclusive, por isso, e nem sempre você tem um acompanhamento real do mentor e da mentora. Muitas vezes você é acompanhado pela equipe. Muitas vezes você não tem a oportunidade de ter uma conversa direta com esse mentor, de ter uma sessão exclusiva com esse mentor, com essa mentora. Enfim, você, na verdade, faz um investimento grande e espera uma pequena oportunidade para fazer uma pergunta ali na fila de espera de várias pessoas que vão ter uma oportunidade de fazer uma pergunta com uma resposta rápida e muitas vezes rasa, que não resolve o seu problema. Por isso, muitas vezes, a maioria das pessoas saem parecendo que de mãos vazias, de processos caros. Eu já tive mentorados aqui que investiram mais de 30 mil reais em processos de mentorias e chegaram aqui sem saber fazer praticamente nada. E com vergonha, inclusive, de compartilhar tal experiência. Então é exatamente nesse ponto que eu me diferencio, com uma entrega humanizada, empática, altamente didática e posso dizer para você que seja um processo artesanal. É um processo artesanal porque é lapidado e adaptado também de acordo com a necessidade de cada cliente mentorado. Cada mentorado que passa por aqui, que entra em movimento e que quer receber a minha atenção, ele recebe. E isso é muito raro no mercado. Isso vale muito, porque para você ter acesso à atenção das pessoas, cada vez mais você tem que pagar muito e nem sempre recebe proporcional ao seu investimento. Então essa conduta humanizada, genuína, que acompanha, que acolhe e que conduz a pessoa por um caminho seguro, ela gera muita credibilidade e ela gera também essa segurança para esse mentorado efetivamente conseguir colher os frutos e colher os resultados no processo. Como é o caso da minha mentorada Anis Mari, que ela começou também do zero aqui no digital e já saiu faturando mais de 7 vezes aquilo que ela investiu no meu processo de mentoria. E aí logo em seguida, eu lancei a mentoria, mesmo sem ela estar pronta, e nem está pronta, a gente vai construindo, E aí eu tô hoje com 7 mentorandas, presencial, e com 4 pessoas para a próxima mentoria que já preencheram o questionário, que tem interesse e tal. O valor que você investiu na mentoria aqui, você já faturou ele umas 7 vezes mais. Exatamente. Já tem 7 vezes maior o seu investimento. Exatamente. Então, com metodologia e um processo de acompanhamento íntegro, você vai começar a ter mais clareza e vai ter mais coragem para dar passos que façam o seu negócio crescer e avançar, mesmo sem você ter que ter tudo pronto e acabado. Você pode ver aqui, no caso da Anis Mari, que ela, mesmo sem acabar de construir tudo, ela já estava vendendo. Isso não significa que você não vai ter uma estrutura pronta,
Mas o desenvolvimento dos conteúdos, ele pode sim ser gradativo. E sabe qual é o melhor momento para você destravar o desenvolvimento e a construção do seu conteúdo? É a partir do momento que você se compromete com alguém. É quando você faz a primeira venda. E isso acontece muito aqui dentro da minha mentoria. É comum os mentorados venderem o seu processo, porque até mesmo no segundo ciclo da mentoria você já começa o seu processo de validação da sua ideia. E esse processo de validação já é de uma forma remunerada. Você já começa a trazer pessoas para você validar e lapidar esse seu método. Então é praticamente impossível você sair daqui sem vender. Contudo, a gente precisa de ter claro que essa daqui é uma construção ativa e dinâmica. É um processo que é construído de forma gradativa. Não tem mágica, tem processo, tem metodologia, tem didática e tem ação. Com essa receitinha, a coisa acontece e o resultado vai fluir. Essa construção é gradativa ao longo da mentoria. O método da Tayane permite que cada peça do quebra-cabeça seja trabalhada em cada módulo, e isso dentro de uma perspectiva que é humanizada, sistêmica e muito, muito profunda. É uma caminhada que nos exige, sim, esforço, dedicação, confiança em si, na mentora, também em todo o processo, no método que ela utiliza com a gente, mas também é uma caminhada leve, porque ela faz com que a gente perceba e acredite o tempo todo que é possível. Ela faz a gente acreditar em nós mesmos, a valorizar a nossa própria história, e isso gera uma energia de criação e realização que é muito forte. É um aprendizado que eu posso dizer que resgatou a minha esperança e a minha convicção de que é isso que eu quero realmente para a minha vida. A mentoria hoje, para mim, ela é uma caminhada genuína de se preocupar e de se ocupar com o outro, oferecendo ao mundo aquilo que a gente sabe, a nossa experiência, ajudando, contribuindo, direcionando, mas também aprendendo muito. Então agora você pode estar se perguntando, mas Thay, quais são os passos principais que eu posso dar para efetivamente tirar o meu projeto do papel e conseguir já ter resultados? Qual que é o caminho que eu preciso de percorrer? Esse daqui é o funil que eu indico que você percorra para você ter efetivos resultados aqui no negócio digital. O primeiro passo é o posicionamento assertivo. O segundo é uma metodologia com processos estruturados e validados. E o terceiro é o processo de vendas humanizados. Então, com o posicionamento assertivo, você vai conseguir efetivamente se conectar com a audiência que efetivamente queira aquilo que você tem para oferecer. E esse posicionamento, ele precisa de estar muito alinhado e congruente com a sua causa e com o seu propósito, com a sua essência, com a sua verdade, com aquilo que efetivamente você quer comunicar. E isso a gente vai descobrindo em movimento. Talvez você não tenha essa clareza agora, mas em movimento você vai conseguir ter essa clareza, e a partir do momento que você tem um apoio de uma pessoa para te direcionar nessa jornada, o processo vai ficar logicamente mais rápido e mais fácil. Assim como aconteceu com a minha mentorada Alessandra Domeni, que era uma psicóloga que tinha um posicionamento que estava um pouco confuso e desalinhado da sua real essência, da sua real causa. Fazendo uma análise em toda a sua jornada, em todo o seu processo, eu entendi que ela já tinha um background, já tinha uma história, por exemplo, de fazer conduta de casais na igreja. Ela e o marido dela conduziam encontros de casais. Ela, na verdade, estava fazendo uma mentoria de relacionamento, mas um relacionamento genérico, para qualquer área de relacionamento. Para a pessoa que estivesse namorando, para a pessoa que estivesse casada, para a pessoa que estivesse desquitada. E nós fizemos um reposicionamento alinhado com a história dela, com o propósito dela e com a experiência que ela já tinha. Vamos ver qual foi o resultado que ela teve com isso? Então, quando a gente contratou você, as coisas começaram a acontecer. Uma das coisas que você falou, você tem que ter persona e tem que ter um foco, você tem que focar, tem que ter um assunto, tem que ter um só. Quando você... Foi aí que tudo começou a acontecer. Porque aí eu escolhi, principalmente quando você despertou a minha causa. Porque até então, eu sabia vagamente o que eu queria fazer. Quando você fez as perguntas estratégicas, despertou a minha causa. Foi aí que a minha agenda começou a aumentar. Estava muito pulverizado, né? Estava pulverizado demais.
E eu tinha muito medo, que eu falava assim, nossa, eu vou ficar tirando dinheiro da poupança para pagar as nossas despesas. E hoje eu posso dizer para você que tá entrando dinheiro direto, graças a Deus, tá entrando dinheiro direto das minhas terapias, da terapia de casal. Muito rápido. Muito rápido. Tipo assim, dobrou o número de pacientes desde daquela nossa última sessão, quando você falou, olha, você precisa focar. Então, assim como a Alessandra conseguiu dobrar o faturamento dela e lotar a agenda dela e ter prosperidade com o negócio dela a partir de um reposicionamento, porque ela já estava na internet, mas não estava tendo resultado, a minha mentorada Valéria também foi a mesma coisa. Ela trabalhava atendendo o público final com atendimentos terapêuticos, e à medida que ela veio para a mentoria, eu analisei a história, o processo, o background e orientei ela a reposicionar. E isso implicou diretamente no aumento do valor que ela cobrava, onde ela conseguiu aumentar 10 vezes mais o valor cobrado. E todo o meu conhecimento, né, colocado no papel, através aí do método, né, que você passou para nós, era tudo aquilo que eu estava buscando. Agora, mais ainda, cada vez mais vem ideias que eu quero colocar em prática e tudo mais. Exato. E eu achei muito legal também, Valéria, o ticket médio que você conseguiu alcançar com o seu público, entendeu? Porque você tinha os serviços com valor bem menor, né? Aí você conseguiu, quanto que era a média? Só pra gente ter uma ideia de quanto que você deu o salto. Eu cobrava coisa de 150, 200 reais uma consulta ou algum atendimento assim. Agora tá em grupo hoje, né? A mentoria em grupo, eu tô colocando 997. Uhum. E a mentoria individual 1.697. Olha o salto pro quântico, né? Então aqui vocês puderam ver que muitas vezes só o realinhamento de um posicionamento já vai fazer toda a diferença no seu negócio e nos seus resultados. E após você definir esse posicionamento, o próximo passo é você estruturar esse conhecimento numa metodologia empática, didática, inteligente e humanizada. Essa metodologia é que vai ser a grande base dos resultados do seu negócio digital. Olha, eu vou falar para você, meu Deus, assim, entregar um produto de qualidade, assim, aquele produto, né, assim, como você entrega, não é simplesmente, sabe, fazer ali uma estrutura simples, com alguns pontos, né, para ser abordados durante os encontros, não é só isso. Quanto detalhe, Thay, eu não fazia ideia, porque assim, você, Thay, você trouxe assim riqueza de detalhes. Assim, você trouxe os bastidores da construção de uma mentoria. Que eu vejo em outras pessoas é assim, eles tentam vender algo que parece ser muito fácil de fazer, mas eu penso na responsabilidade nossa, assim, eu que trabalho com empreendedores, né, assim, que já tem assim uma realidade complicada, assim, já traz coisas assim além dos problemas do empreendedorismo. Eu não posso entregar qualquer coisa, eu não posso atender de qualquer forma, eu tenho que fazer uma estrutura assim, com uma base muito sólida mesmo, né, para garantir o resultado dele, porque imagina uma pessoa que está pensando em desistir do seu negócio. Assim, eu não posso chegar de qualquer forma ali e entregar qualquer produto. Então, a partir do momento que você tem posicionamento assertivo, que você tem metodologia inteligente, o próximo passo agora é estruturar o seu processo de vendas humanizadas, que vai fazer toda a diferença na sua conversão de vendas. Tá, mas como funciona isso? Não é só colocar o tráfego e deixar o Facebook e o Instagram fazer essa venda pra gente, ter essa venda de uma forma recorrente e o dinheiro caindo lá na nossa conta, no nosso bolso? Seria maravilhoso se fosse assim. Dá para ser assim se você tiver uma grande capacidade de investimento em tráfego. Porque todo resultado que vem do tráfego pago, ele é muito bem-vindo, mas ele depende muito da sua capacidade de constante investimento e reinvestimento. Além disso, você precisa também de ter testes e retestes para ver aquilo que converte mais, se você quiser vender um produto no perpétuo, um produto, por exemplo, de ganho de recorrência.
Então, o tráfego é aquela ferramenta que vai potencializar tudo, mas muitas vezes o tráfego pago não vai vender para você uma mentoria de 5 mil, 10 mil reais no automático. Provavelmente essa pessoa, ela vai querer tirar dúvidas, ela vai querer um contato humano para tomar uma decisão de uma mentoria que tem um valor um pouco mais elevado. Então, se você quer vender mentorias humanizadas de alto valor, que sejam mentorias com um ticket de vendas maior, essa estratégia das vendas humanizadas que eu aplico aqui e que os meus mentorados ficam surpresos com os resultados é totalmente funcional e pode ser aplicável para você também. Então, quais são os pilares dessa venda humanizada? É um processo de empatia, escuta ativa, individualização, porque é um processo que leva a necessidade do indivíduo em consideração. É um processo que tem apoio genuíno e uma motivação, e um processo de transparência e de ética. É um processo totalmente verdadeiro. No meu negócio, os ganhos são muitos e são visíveis. Seguindo completamente o método que a Tayane ensina, e dentro de um processo de venda puramente orgânico, eu consegui uma taxa de conversão de venda da minha mentoria de grupo de 80%. E cobrando 3 vezes o valor que eu estava habituada a cobrar. A minha mentoria individual também passou por um ajuste do método, das entregas e, consequentemente, do valor, e eu também já consegui vender. Isso quer dizer que o investimento, de longe, já se pagou. E esses resultados, eles são frutos de uma transformação profunda que a gente vive, que a gente se permite ali viver com a mentoria da Thay. A gente precisa de muita humildade para se deixar conduzir. A Tayane, ela nos mostra o caminho que a gente tem que seguir, ela nos qualifica com as competências e habilidades necessárias para a gente seguir o caminho, e ela vai junto com a gente. A única coisa que ela não faz é ir pela gente, mas ela vai com a gente nesse percurso, fazendo os ajustes necessários e melhorando cada vez mais o nosso desempenho. Então, só gratidão por essa experiência transformadora. Agradeço imensamente a Deus o dia que a Tayane cruzou o meu caminho, e muito obrigada por tudo, por todos os ensinamentos, por toda a sua preocupação. A Tayane mora no meu coração. Gratidão. A entrega muito mais do que ela vende. Eu não só consegui destravar a minha mentoria, como consegui fazer isso de uma maneira muito rápida, e antes de terminar a mentoria eu já tinha vendido alguns pacotes. E olha que a minha mentoria é uma mentoria de high ticket. A Thay, ela te dá o passo a passo de tudo, ela te dá tudo muito mastigado. Então, eu recomendo a mentoria dela tanto para quem não entende nada, quem não tem a mínima familiaridade com mexer com digital, até as pessoas que também conhecem. Então, se você chegou até aqui e agora você quer avançar com seu negócio digital e quer a minha ajuda através dos meus cursos, das minhas mentorias, das minhas consultorias, ou através da minha formação completa, que foi a formação que todos esses mentorados aqui passaram, eu quero te estender a mão e quero ajudar você nessa caminhada. Só que antes de convidar você para dar um próximo passo comigo, eu quero primeiro te dar um presente, te dar uma oportunidade de estar ao vivo comigo, onde eu vou te oferecer uma mentoria individual gratuita a custo zero. Você vai receber efetivamente uma mentoria onde eu vou analisar o seu background, vou analisar a sua história, vou analisar qual que é o potencial de monetização do seu conhecimento. Ou seja, vai ser uma mentoria onde eu já vou te dar as primeiras orientações para você começar a seguir nesse caminho com mais segurança. E aí você deve desconfiar, nossa, mas ela vai fazer essa mentoria como a maioria do mercado faz para tentar me fazer uma venda. O que eu vou dizer para você é que o mercado não faz mentoria. Eles te oferecem uma sessão estratégica para fazer um plano de ação para você e já te faz uma oferta. O que eu quero fazer com você é efetivamente uma mentoria real, onde eu te dou orientações práticas, objetivas e verdadeiras. Nesse processo eu vou te pedir a permissão para te apresentar um próximo passo que estiver alinhado com a sua necessidade. Se você quiser conhecer, você vai ter a oportunidade de ter acesso,
e com certeza também terá uma condição especial, diferenciada, porque vai estar de frente da dona da caneta, a pessoa que vai poder negociar com você a melhor condição que se enquadra no seu momento de vida. Então, se você quer essa oportunidade, você precisa de pleitear uma vaga para participar comigo dessa mentoria individual. Ela é gratuita, mas você precisa responder o questionário clicando nesse link abaixo. E aí eu vou analisar as respostas que tiverem mais dedicação, ou seja, aquela pessoa que se comprometeu a responder o questionário para que eu possa já conhecer um pouco dela. Então essas pessoas que eu analisar o questionário, que sou eu mesma que analiso pessoalmente, eu vou selecionar para uma sessão de mentoria gratuita comigo e a minha equipe vai fazer o contato com você, falando que você foi selecionado ou selecionada para essa oportunidade. Então se você quer dar um próximo passo e quer uma mentora de verdade, humanizada, empática, séria, profissional, que vai ajudar você a ir para o próximo nível, vem comigo e vamos juntos fazer acontecer. Espero por você aqui do outro lado e agradeço a sua atenção até aqui. Vamos juntos fazer acontecer. Beijos de luz, Tayane Fidelis. Até mais.